E aí, Américo e professor Leite, café da manhã sem bacon e ovos não é café americano, né? Aí forma uma crise nos Estados Unidos. Professor, quero perguntar ao senhor uma questão que o Américo trouxe mais cedo, se o senhor concorda. O Américo achou que o Trump aproveitou mal o tema econômico, que é um ponto forte dele, em relação a uma questão que é um ponto fraco da gestão de Joe Biden e aí de Kamala Harris. O senhor concorda? Concordo. De fato, era esperado que Donald Trump atacasse principalmente em relação às questões econômicas e à inflação. Contudo, falar apenas que foi a maior inflação, que isso é resultado de algum tipo de política, não consegue ressoar efetivamente em termos de críticas a Kamala Harris, porque não se conecta, ele não conseguiu fazer essa conexão em relação ao governo de Joe Biden e Kamala Harris. Além de tudo, a questão da inflação ela tem que ser lembrada dentro de um contexto. Os americanos, nesse momento, lembram que é por causa da guerra da Ucrânia, conectam com as questões domésticas, conectam com justamente tudo que a gente teve de consequência do pós-pandemia, e, pelo menos, né, houve uma tentativa dentro do governo Biden do ato da inflação, né, da lei da inflação, que tem conseguido diminuir bastante essa pressão inflacionária. Tanto que acabou de sair os dados, saiu hoje, se não me engano, de que a inflação média do último mês ficou em menos, na verdade, foi uma inflação negativa de -3%, quase -4%, especialmente em relação ao preço dos alimentos. E a Kamala Harris conseguiu sair muito bem em relação a essas tentativas de Donald Trump de desqualificá-la no campo econômico, porque ela apresentava pelo menos propostas objetivas. Propostas no sentido de diminuição de taxas para novas famílias, na compra, numa ajuda do governo para a compra de novas habitações, e também no sentido de demonstrar que na inflação dos remédios, por exemplo, o governo foi muito atuante. O governo Joe Biden conseguiu diminuir fortemente o preço de uma série de produtos farmacêuticos, em especial aqueles ligados a doenças crônicas e a diabetes, por exemplo. Então, aquilo que se esperava que seria o campo principal de atuação de Donald Trump, a economia e a migração, ficaram muito etéreos. Ele utilizou muito mais de aspectos abstratos e, na verdade, levantou a bola para que Kamala Harris pudesse apresentar o que é uma proposta de governo dela e como ela poderia sair em relação a isso.